para falar sobre a eternidade, porque a vida não acaba aqui. Aqui simplesmente dá começo de tudo. Tudo que estamos passando é cumprimento da palavra. Deus nos avisou que no princípio seria desta forma. Já vimos terremotos, já vimos guerra, já vimos tsunami, já vimos pai matar filho, filho matar pai. Nós vemos a humanidade não obedecer, desobedecendo a Deus a todo tempo. E hoje eu estou nesta casa para falar de algo eterno, de algo que ninguém ainda pôde comentar por esses dias, mas eu estou querendo falar nessa noite. É sobre a vida eterna, é sobre a vida de Cristo, arrebatando a sua igreja, buscando os que são seus. E para meditar nessa noite com essas rápidas palavras, nós vemos Jesus contar uma parábola, e uma parábola ela tem fundamento de verdade, porque uma parábola ela traz verdades, ou seja, algo que pode acontecer ou algo que já aconteceu, é baseado em uma verdade. E Jesus, contando a parábola do rico e do Lázaro, ele começa dizendo assim: havia um homem rico e que se vestia de linho fino e estava ali vivendo na sua luxúria e participava dos seus banquetes, mas também ao pé daquele homem rico vivia também um mendigo, e esse mendigo desejava a se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. A palavra de Deus continua dizendo que morrendo o homem rico foi sepultado, mas morrendo o pobre foi levado aos anjos do céu, ao seio de Abraão. Queridos, eu quero dizer nessa noite, há uma coisa que é inevitável acontecer na vida de qualquer um crente, é chamado a morte. A morte ela é inevitável, ninguém pode parar. O salmista Etan, no Salmo 89, versículo 48, ele diz: qual é o homem que tem o poder de escapar da sepultura, ou qual é aquele que pode se livrar dela? A morte vem mesmo, isso é notável. A palavra de Deus diz que alguns provarão a morte. Irmão, não se espante com isso é temor para quem não está na presença, mas Paulo falou que morrer em Cristo é lucro. Eu quero dizer nessa noite, aquele que estão firmado na palavra de Deus, pode vir a morte, porque ele se regozija nela. Então eu não estou com medo de pandemia. Sabe por quê? Eu já perdi 14 colegas, trabalho no mesmo lugar que eles, mas até aqui o Senhor tem me guardado. Queridos, a morte ela é inevitável. Um dia ela vai chegar para um de nós. Não fique preocupado com ela, preocupe antes de estar na presença de Deus. Porque o Senhor já falou que a pandemia viria e ela chegou. É o preço da humanidade pecadora, porque o Senhor está indignado com essa terra, porque o pecado já chegou às narinas de Deus e Deus já não tem prazer mais nela. Mas você sabe por que ele ainda não voltou? Ele ainda não voltou porque ele espera aqueles que ainda precisam se consertar. Então a morte vai chegar. A morte vai chegar um dia para mim, pastor Caio. A não ser que o Senhor volte hoje. Porque a Bíblia diz que alguns não vão provar ela, vão ser arrebatados e transformados em um corpo incorruptível que habitará o céu. Peraí, pastor, vamos explicar isso direito. Essa carne e esse sangue não herda o reino de Deus. O que herda é a alma que habita em mim. Então eu quero te perguntar nessa noite, aonde você quer que a sua alma descanse?
Porque o texto vai falar, pastor Cairo, que há duas portas. O Senhor Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando: Pedro, o inferno tem porta, mas também Jacó viu a porta do céu aberta e anjos subindo e descendo, a porta no céu. Eu quero perguntar nessa noite: qual porta você quer entrar? Então estamos vivendo dias em que aquele que é crente, ele está se santificando, porque o texto bíblico vai falar: quem é santo se santifique mais, quem é puro se purifique mais, mas quem não quer nada com Deus se suje mais. Eu estou nessa noite como profeta do Senhor para falar que a morte não respeita rico, não respeita pobre, não respeita pastor, não respeita evangelista, não respeita governador, não respeita presidente, não respeita prefeito. Ela vai chegar, mas no dia que ela chegar, eu me exultarei no Senhor. Então, meus queridos, a pandemia está assustando o crente? Deus me livre. É certo, pastor Eliane, que ninguém quer morrer, mas a morte para o crente é o descanso, irmão Edivaldo. É o descanso, sabe por quê? O texto bíblico vai falar que nós somos peregrinos nessa terra, ou seja, nós não somos dessa terra, nós não pertencemos a ela, nós somos de lá e de lá nós vamos voltar para lá. Então nós vemos o texto aqui para a gente adiantar, que o tempo é bem corrido. Esse homem rico, ele teve toda a chance de se consertar com Deus, porém, as coisas mundanas, a luxúria, a ostentação, tirou ele de ver aquele homem pobre na sua porta. E nós vamos ver que agora, estando os dois em lugares diferentes, o texto bíblico diz que ele olha para o alto. Presta bem atenção no texto, para a gente adiantar um pouco aqui. Ele agora está no Hades, ou seja, um pré-inferno. E de longe ele vê Lázaro no seio de Abraão, ou seja, um lugar reservado para aqueles que morrem em Cristo. E agora ele faz uma observação. Ele olha para o alto e vê de lá Lázaro, o homem que ele não reconhecia na sua porta. Agora ele dá um nome, porque até então Lázaro em vida era um mendigo, mas quando este homem olha para lá, ele já fala o nome de Lázaro. Olha, e olhando ele viu Lázaro no seio de Abraão, ou seja, não reconheceu o pobre, pisava no pobre, magoava o pobre, humilhava o pobre, mas quando o pobre estava lá no seio de Abraão, ele reconhece como Lázaro. Ei, cuidado com quem você está pisando, cuidado aonde você está falando, porque às vezes você está magoando alguém que você vai ficar e ele vai subir. Então esse homem faz uma observação, ele abre os olhos, e essa observação dela, missionária, dele, foi tarde demais, porque os olhos têm que ser abertos em vida. Os olhos têm que estar abertos agora, olhando os acontecimentos, assim como o nosso pastor deu uma mão aqui. Eu até achei, falei: Jesus, é a mensagem mesmo que o Senhor quer que eu prego. O Senhor falando aqui a boca do pastor, é hora de estar atento, com os olhos abertos, prestando atenção na palavra e nos acontecimentos, para não se desviar nem para um lado nem para o outro, e estar no foco, no caminho para morar na glória. Então esse homem faz uma observação, e a outra observação dele, presta atenção, ele olhando para cima viu Lázaro de longe, junto a Abraão, e agora então ele clamou. Presta atenção,
por que não clamou a Deus quando estava em vida? Muitas pessoas estão clamando a Deus depois que a mãe está no sepulcro, depois que o pai desceu à sepultura, depois que o filho está nas drogas. Ei, tem que clamar a Deus enquanto tem vida, porque depois que parte dessa vida, irmão Edivaldo, a palavra de Deus diz que morrendo o homem, segue-se o juízo. Então eu estou nessa noite falando aonde você quer descansar a sua alma. Esse mundo já não me atrai por nada. Outro dia a gente entrou numa campanha, vou ser rápido para terminar, só vou falar as observações desse homem. E eu coloquei lá na campanha: Senhor, prospera, multiplica as minhas moedas. E o Senhor fez. Só que o inimigo foi na frente, e eu fui oferecido um cargo comissionado, onde eu trabalho. Porém, pastor Cairo, para mim assumir esse cargo, eu não ia mais participar de culto, eu não ia ter tempo de ler a palavra, eu não ia mais estar na casa do Senhor. Eu peguei e falei: Senhor, o que eu já tenho já basta, eu quero é glória, eu quero ir para a glória. Eu não aceitei o cargo, porque não pode, nada pode te tirar da presença de Deus. É dias de atenção, é dias de estarmos ouvindo todos os acontecimentos, porque em breve, somente aquele que tem o ouvido aguçado na presença de Deus vai ver o tocar das trombetas no céu. E a palavra diz que será como um relâmpago que sai do ocidente até o oriente, assim a igreja vai ser levada. Então vamos ver outra observação, eu tenho poucos minutos. Ele agora clamou na hora errada, e então ele clama por misericórdia. Misericórdia, ele clama por misericórdia. Se você estivesse pegando essa mensagem, misericórdia eu tenho que clamar hoje, agora, na presença de Deus, porque eu sou totalmente dependente dEle. Sem Ele eu não sou ninguém, sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não posso sair dessa casa, sem Ele eu não posso ver, sem Ele eu não posso falar, sem Ele eu não posso viver. Então esse homem agora faz um clamor de misericórdia, e foi tarde demais. Tarde demais o clamor de misericórdia desse homem. A outra observação aqui para vocês verem, ele pede a Lázaro que molhe o seu dedo na água e refresque a sua língua, porque aonde ele estava é lugar de tormento. Ele diz que estava ardendo em chama. Olha o que ele pede. No tempo que ele teve chance de beber a água da vida, a água do céu, o maná, a fonte escondida, ele não quis, mas agora ele prefere pedir a água. Lázaro, é tarde demais, não deixe para depois. Hoje é dia de beber da fonte da vida, daquela que vai te dar vida. É hoje, é agora que temos que participar das coisas celestiais. Vamos terminar, porque eu quero orar. Então o texto vai falar que agora ele faz outro pedido, para a gente encerrar. Eu sei que a gente tem horário a cumprir, e a gente não vai passar do horário, e eu também sou um pastor obediente ao horário. Se tem uma pessoa que é obediente ao horário, sou eu. Eu não sou aquele pregador que chega atrasado no culto e quer ir até meia-noite. Então ele faz um outro pedido. Agora ele já viu que para ele não tem mais jeito. Então ele pede que Abraão envie na casa dele um morto, para avisar os seus irmãos, para que eles não viessem a estar no lugar de tormento. Presta atenção nisso. Agora, o tempo que ele teve
para tão ganhar a casa dele, os irmãos dele, o pai dele, a família dele, ele não quis, porque a ostentação do mundo, a riqueza do mundo, tirou ele da presença, tirou ele de buscar. Então nesta hora, nós vemos ele agora preocupado. Ei, se preocupa agora, vai na casa de quem você tem que pregar, agora, é hoje, é nesse instante, vai buscar o teu parente, vai pregar para sua mãe, vai pregar para o seu irmão, vai pregar para o seu filho, fala a ele o perigo iminente que está para acontecer, levanta do banco, vai na casa do seu vizinho, fala para ele que vai acontecer um arrebatamento em breve. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vimos nessa pandemia muitas pessoas acomodadas em seus lares, com medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Desde janeiro do ano passado, em dezembro, nós já ficamos sabendo da pandemia que vinha assolando o mundo. Porém, o Brasil tinha 2 ou 3 casos, estava iniciando a pandemia. O chefe meu chegou para mim e falou: olha, o seu serviço é essencial, você não pode parar, porque eu sou o coordenador da faixa reversa, lá da estrutural, sou eu que abro ali para o pessoal de Taguatinga, de Águas Lindas, de Braslândia, Taguatinga Norte, todo mundo descer para o plano piloto. Se eu não abrir ali, ninguém desce, fica tumultuado. Então o meu serviço é essencial. Desde o dia que começou a pandemia até agora eu não faltei um dia, e um cai de um lado, outro cai do outro, a pandemia vem, passa por cima, mas não me pega. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que diz na sua palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Eu quero falar nessa noite: se tu não confiar em Deus, tu vai ficar trancado, teu vizinho vai morrer sem ouvir a tua palavra. Se tu ficar trancado em casa, a sua mãe morre e você não vai pregar para ela sobre a vida eterna. Então nessa noite eu quero, como profeta de Deus, te falar: fale a tempo e fora de tempo, porque em breve Jesus vai voltar. Fica de pé, igreja. 9 horas, não deu tempo a gente esboçar, porque nós temos horário a cumprir. Eu sei que o pastor Cário, assim como o pastor Roberto, está preocupado com as multas que estão vindo por aí, e a igreja é a mais perseguida. A igreja é a mais perseguida, eles tentam fechar de todo jeito. Então, queridos, essa noite eu quero só perguntar, e você responda para você mesmo: aonde você quer passar a eternidade? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós veremos o Senhor face a face. Alá de canta, lá baixou. Segundo o texto, seremos, para a honra e glória do nome do Senhor, servido pelo próprio Jesus. E depois entraremos na sala dos santos e cantaremos Hosana, 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 para todo sempre, Hosana. No céu, queridos, não vai ser lugar de tormenta. Apocalipse, João escrevendo Apocalipse, ele fala assim: olha, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais tristeza, não precisaremos da luz, porque o próprio Senhor iluminará toda a casa. Alá decanta, lá baixou. Imagine agora o céu, fecha teus olhos, contempla a face do Senhor, contempla o Deus te recebendo e falando: entrai por repouso eterno, benditos do meu Pai, porque foi preparado para vós um lugar de descanso.
da sua alma. Da maior. Porque dele, por